acho que as pessoas, quando olham para o meu rosto, elas lembram de uma casca e de uma ostra, eu acho. Lembram de um caramujo. Elas não me veem, de repente, como um ser humano. Então, eu vejo, é o Jaime das ostras, é o Jaime lá do Ribeirão, mas sempre ostra vai estar no meio. Na realidade, eu era soldador, né? Trabalhava com solda, né? Então, na realidade, carros batidos, né? Acidentes de carro era a minha função. Às vezes, cortava um carro no meio e emendava uma outra frente. Então, ainda hoje, me lembro, e se for praticar, ainda teria condição de fazer, porque realmente isso eu fazia também com muito cuidado, com muito esmero, né? Em 1996, resolvemos fechar a oficina por conta de um estresse natural, cansaço e dar uma sequência de descanso de uns 3 meses. Só que no meio dessa etapa de fechamento da oficina, a gente resolveu implantar no quintal de nossa casa, finalizando um trabalho de oficina, mais ou menos, só para ressaltar que teríamos aí andado já há 12 a 13 anos, né? E aí resolvemos fechar e fazer no quintal de nossa casa, então, uma sorveteria, caldo de cana e água de coco. Isso em 96. E em 97, a sazonalidade sempre atacava muito a ilha de Florianópolis. E aí resolvemos, então, fazer cachorro-quente, né? Cachorro-quente deu um novo ar ao espaço, que as pessoas já adotavam como um espaço de lazer, de entretenimento, de alegria. E em 98, eu e a Luciana, a gente resolveu dar um start, pensando em fazer o serviço de ostras no quintal de nossa casa. Então aí colocamos um pequeno telhado, que é o telhado hoje do Ostradamus, construído por mim mesmo, que nunca tinha colocado um prego, nem usado serrote, nem martelo, nada. E eu resolvi então fazer o telhado, que hoje é o telhado do Ostradamus, que dá base e sustentação para toda a casa. Eu sabia muito, como eu sei, de obra de arte ligada à Mona Lisa. Sério. Pode botar aí. Essa luva também. Puxei. Isso, beleza. Opa, desculpa. O Jonas, há 20 anos atrás, foi o nosso primeiro cliente no restaurante. Ele estudava agronomia, fazia faculdade de agronomia e já tinha muita especialização em laboratório de cultivo de moluscos marinhos. E aí essa amizade veio com que ele, formado, viesse a trabalhar conosco no restaurante, 5 a 6 anos depois, como chefe de cozinha conosco, porque tinha muito conhecimento de gastronomia. E há 4 anos atrás a gente resolveu então fazer o cultivo para ter as próprias ostras cultivadas pelo restaurante. E nesse cultivo ele passou há 1 ano atrás a ser o proprietário, para que a gente realmente tivesse essa conexão de produção, amizade e profissionalismo. Sim, elas vêm da universidade para nós com 1,5 milímetros de tamanho. Essas aqui, elas já têm 15 dias de cultivo aqui na água. Então a gente coloca nessa estrutura que a gente chama de saquinho, que é um saquinho que tem em torno de 180 micras, 200 micras aqui de tamanho. Você percebe que tem tamanhos variados aqui dentro, ó. Tem ostras bem pequenas
né, e umas já um pouco maiores. Então ela cresce um pouquinho mais, a gente vai passando para maiores. Então dessas duas ela vai para essa segunda estrutura aqui, ó. Ó, aí ela aqui já tem outro tamanho, ó. Depois que ela sai dessa estrutura, ela vem para essa aqui, ó. E aqui ela vai ficar um mês mais ou menos, né? Depois dessa aqui, daí ela parte para as estruturas normais de cultivo, que são essas aqui, como vocês viram lá fora. Quando ela atinge um tamanho que ela já não passa mais nessa malha, ela vem para cá, né? E daí aqui ela vai terminar a vida dela. Inicialmente 6 meses. O lote todo demora um ano e 6 meses mais ou menos. É riquíssima em proteína, né? Baixíssima gordura, muito rica em minerais. E ela tem zinco em grande quantidade, que é um precursor hormonal fantástico. Então, as pessoas associam o aumento de libido, né, a se sentir muito bem depois de comer ostras, em função dessa grande quantidade de zinco. Esse é o cesto de ostra, né? Quando vai se abrir uma ostra, tem que se ter a noção de que o músculo adutor, ele está aqui na parte superior e inferior, né? E que nada mais do que 1 centímetro aqui já atinge esse músculo que vai fazer a abertura, né? O que você tem que definição de uma concha que ela é côncava e plana. Normalmente abre-se por aqui, mas a gente utiliza esse formato aqui que pra gente fica mais fácil, né? Que seria essa parte aqui. Então, ela oferece sempre muita resistência. Isso define que a ostra realmente ela está sadia, né? Oferecendo resistência para a sua abertura. Então aqui, ó, você desconcha a parte superior, né? Acertando o músculo adutor. O músculo adutor que eu falei seria esse aqui, ó. Esse músculo aqui que prende a casca superior, né? No seu canto bem direito, né? Frontal. E aí você define aqui todo o frescor da ostra, sendo que o coração dela está aqui pulsando. A gente não atingiu no corte o coração, estamos vendo aqui. Ela está bem viva, né? Os pálpos labiais estão ainda com a água do mar. Nesse momento você despreza essa água, né? Porque essa é a água do mar. E aí você dá um golpe aqui com a faca bem contra a casca inferior, que seria a parte côncava, soltando. E no outro golpe você define ela na parte inferior, né? E agora nesse momento ela já começa a constituir uma água dentro da concha, sendo que essa é a água da desidratação dela, onde você coloca 2, 3 gotas de limão e aí você pode saborear ela sem medo, com uma taça de vinho do Alentejo, do Dão, do Douro, de todas as partes. Isso aqui é a melhor combinação para você sempre ser um jovem feliz, mesmo que você tenha muita idade. A gente faz a depuração das ostras para o consumo no restaurante por uma questão de cuidado a mais, de conferir uma qualidade ainda a mais às ostras, mas não que esse ambiente já tenha necessidade disso. É um ambiente livre de patógenos, vamos dizer assim. A depuração é um processo, na verdade, que consiste em você colocar os animais já selecionados e lavados, a parte externa da concha, em uma água do mar limpa, tá? Onde você filtra ela, vamos dizer 125 micras mais ou menos, tá? Submete ela a um processo de cloração ultravioleta, né? E baixa temperatura para diminuir o metabolismo da ostra. Então, essa depuração consiste nesse processo, em você oferecer essa condição para ela que ela elimine o seu conteúdo gástrico. Hoje eu digo que trabalhar com o Jaime é muito tranquilo, porque além de ser ele patrão, ser dono do restaurante, um cara muito visionário hoje, ele é um cara amigo, que ele consegue observar os seus funcionários hoje.
E trabalhar com ele hoje é uma coisa muito flexível, muito tranquila. Jaime não é patrão, é amigo, e a gente vai sempre conversando. Jaime sempre te dá palavras de incentivos, sempre no trabalho e na vida particular também. Então, não é patrão, Jaime é amigo. Se vamos comer um churrasco aqui no sul do Brasil, com certeza as pessoas pedem um Malbec, um Cabernet, um Carmenere, chileno ou argentino. O sabor adocicado desses vinhos leva a pessoa a esses vinhos, e até porque o grau de lembrança está muito ligado à proximidade da extração dessa matéria-prima. Agora, quando se fala em gastronomia, eu acho que se entende que o vinho de Portugal, ele é a porta de entrada para se sentar a uma mesa. Então, eu acho que o vinho do entendimento com a mesa e com talheres, facas e sabores, eu acho que é Portugal. Ganhar esse prêmio aí me trouxe muitos benefícios, tanto aqui no meu trabalho e como para a cidade em si, né? Para Florianópolis, porque muitas pessoas vêm aqui no restaurante e ainda comentam ainda sobre esse prêmio conquistado. Então isso acaba trazendo novos clientes e mostrando para as pessoas o vinho alentejano para todo mundo. O vilarejo de casas açorianas aqui, onde estamos aqui, é de 1756. Para cá vieram 60 famílias designadas pelo rei para que constituíssem aqui uma nova freguesia. E essa freguesia, naturalmente, ela se constituiu com casas geminadas, né? Uma arquitetura bem diferenciada, nada comum a outros lados da ilha, a não ser Santo Antônio de Lisboa, mais no extremo norte. Então faz com que a gente traga essa cultura de volta tão esquecida. Eu acho que quando a gente começa a pontuar alguns produtos, tipo o galinho de Barcelos, os pastéis de Belém, alguns outros doces como travesseiros de ovos moles, quer dizer, eu acho que a gente faz esse resgate e a pessoa naturalmente que vem a Ribeirão da Ilha, ela acaba se identificando com a casa, com a cultura, e eu acho que é isso que nos dá prazer de fazer. Então, ressaltando, a gente acaba fazendo isso para que realmente as pessoas tenham aqui um pouquinho de saudade de Portugal. Há quem sambe muito bem, há quem sambe por gostar. E hoje eu acho que é uma noite que vai marcar o Ribeirão da Ilha e Santa Catarina. Estamos fazendo aqui agora um happy hour regado a muito vinho alentejano e depois vamos seguir num jantar, uma queima de fogos, depois uma banda vai tocar aqui pra gente para brindar essa noite de vinhos alentejanos. Louca pra sambar, eu sambo mesmo, eu sambo assim, eu sambo que sambo, eu sambo mesmo assim, eu sambo mesmo, eu sambo assim, eu sambo que sambo, eu sambo mesmo assim. Acesse a página da revista Wine no Facebook e veja este e outros episódios do programa A Essência.